Este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. É sempre um prazer conversar com o senhor, deputado. É um prazer grande e a gente está sempre discutindo aqui assuntos de interesse da população, porque é o nosso papel aqui dentro da Assembleia Legislativa e também com a TV Assembleia. E quer mais interesse da população do que a crise hídrica e principalmente o abastecimento aqui da região metropolitana de São Paulo, as cabeceiras do Rio Tietê. Vamos falar sobre isso. Mas o que mais preocupa o senhor no tocante à produção? A gente sabe que Mogi das Cruzes e região, cinturão verde, né? Se produz muito do alimento consumido na capital e a crise abalou ali o sistema produtivo, deputado? Pois é, mais do que 30% de todas as hortaliças que nós comemos no estado de São Paulo vêm do Cinturão Verde. Sim. Então nós temos produções em Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba e Salesópolis, que elas se dirigem todas para São Paulo. E abastecemos também uma parte de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. E de uma maneira tal, nós já estamos até exportando algumas hortaliças, mas principalmente flores. Sim. Então nós fazemos esse trabalho no Alto Tietê, onde os pequenos agricultores, que é uma agricultura, praticamente agricultura familiar, que em pequenos espaços você produz o suficiente para abastecer uma cidade como São Paulo. Sim. Ou um estado como São Paulo, vamos dizer assim, para ficar melhor até. Mas a preocupação nossa é muito grande com essa estiagem e com isso nós começamos a nos preocupar com as portarias feitas pelo DAE, começamos a nos preocupar com a falta ou o desabastecimento das hortaliças. Sim. Para a população. O senhor tem dialogado muito com o produtor rural, aliás, até para entender um pouco mais essa situação, tem uma reportagem que mostra como o que tem vivido o produtor do Alto Tietê. Vamos ver. Os produtores de hortaliças e frutas da região do Alto Tietê, afetados pela falta de chuvas, têm enfrentado dias difíceis. Eles não têm a autorização necessária para fazer captação de águas em rios ou nascentes. O Departamento de Águas e Energia Elétrica, da EE, está notificando esses agricultores que não possuem a autorização para uso da água. E eles estão sujeitos a multas e lacração de bombas. Então fica difícil, né, pra gente. A gente planta, daí a gente não tem como manter a plantação, geralmente, né? Aí fica nesse estado, como está esse bloco aqui, ó, por exemplo. Uma nova frente parlamentar em defesa dos pequenos e médios agricultores da região do Alto Tietê será lançada aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado no próximo dia 9. Para o deputado, os agricultores não devem ser considerados os vilões desta história. Gondim acredita que eles precisam de respaldo, pois já estão reduzindo as suas áreas de plantio e, se forem impedidos de usar a água, irá faltar alimento para atender o mercado consumidor. Deputado, diz a reportagem que pode faltar alimento para o consumidor, aí já é uma outra crise, a de abastecimento de comida, de alimentos, de hortaliças e frutas que vem aí da região do Alto Tietê. Podemos chegar a essa fase? Como é que está o diálogo com os produtores? Eles estão muito preocupados, alguns tiveram que parar a produção, tiveram as bombas lacradas pela Polícia Ambiental a mando do DAE. Foi isso que aconteceu, deputado? Foi, mas a maior crise é a falta de água para o abastecimento do ser humano. Sim. Então nós temos que ter o respeito primeiro ao ser humano, que é a água necessária para a sobrevivência. Sim. Logo em seguida, o que acontece? Você reduz da indústria e da agricultura. Dentro da agricultura, nós podemos ter a crise da falta de abastecimento de alimentos. Sim. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ano passado, que nós tínhamos uma caixa, como é o caso de hoje, de alface americana, está custando em torno de R$14 uma caixa com 18 ou com 32 pés, dependendo do tamanho tamanho do alface, ou da alface. Aí o que acontece? Isso é o preço de uma caixa. O ano passado chegou a R$5. Quer dizer,
O preço despencou e agora com a crise o que pode acontecer? Não, não é que o preço despencou, é o preço normal, Sim. estando todos plantando. Sim. Tá? Então custa. Mas de 5 para 14 quase triplicou. Custa um alface você divide praticamente 24 ou 20 pés por Sim. 14, ele chega a menos do que 40 centavos, Sim. 40, 60 centavos. Aí, de repente, o alface sai para ser entregue a R$3 por cada cabeça de alface, Sim, vamos dizer. De alface. O supermercado vai vender a R$5, R$6. Sim. Então, é uma situação bastante delicada, onde a população você restringe o tamanho da área agricultável, para poder fazer uma economia de água e restringe também a quantidade de água que você vai plantar. Isso não põe em risco a rentabilidade do negócio, que já funciona há tantos anos, deputado? Vamos falar rentabilidade, vamos lá. A rentabilidade nós sabemos que põe em risco. Então, a rentabilidade, ela realmente hoje, eles estão contentes porque estão vendendo com um preço de 14 a crespa a R$10, uma caixa com 32 pés ou com 20 pés, dependendo do tamanho, conforme eu falei. Aí o que acontece? Ele está ganhando bem. Sim. Ele está ganhando bem. Então, na hora que você restringe o tanto que ele vai plantar, ele passa a não ter condição de pagar o empréstimo, pagar as suas contas de água, luz, pagar os empregados que ele tem. Vamos fazer um histórico desses produtores, aliás, que vão ter a guarida, né? Vão ter, de alguma maneira, o atendimento carinhoso e especial do seu mandato e da frente parlamentar em defesa desses produtores. São cerca de quantos produtores, deputado? São cerca de 6 mil em todo o Alto Tietê, e nós temos só na área de Suzano, Mogi, Biritiba e Salesópolis, 5 mil agricultores. 5 mil. Cada família dessa que é de agricultor tem pelo menos 3 famílias de empregado. Sim. Então você multiplica que são 15 mil famílias desempregadas. Imagino numa crise econômica que a gente vivencia. Se você colocar Guararema junto, aí chega a essa quantidade de 6 mil famílias. É uma situação bastante delicada. Sobre o trabalho da frente, a atenção a esses produtores, a gente está olhando a produção de alimentos e, do outro lado, a produção de água para abastecimento das cidades, para matar a sede da população também. Pois é. Ou seja, como se faz a escolha, o que é prioritário? Os dois são prioridades, tanto a água quanto a comida. Então, vamos lá. Quando o governo diz que pode restringir, faz uma portaria, como é a portaria do DAE, o que ele pensa? Ele pensa da seguinte maneira: água em primeiro lugar para o ser humano, ponto. Tá. Aí o que ele diz, o alerta para o agricultor? Se você quiser continuar plantando, você tem que economizar água. Sim. Então tem os microaspersores, Sim. gotejamento, que é o que faz em Israel, que faz no Ceará, que faz em lugares que não chove, Arizona, Sim. em lugares que chove muito pouco. Mundo afora, a tecnologia já... Aliás, você me disse que tem uma reportagem muito boa sobre uma pessoa que planta com pouca água. Na Vila Ripelândia, em Suzano. Na Vila Ripelândia. Então, planta orgânico e, segundo importante. a família de produtores lá, deputado, o orgânico depende menos de água. A produção orgânica depende menos de água, então ele praticamente molha a plantação 2 vezes apenas. Aí eu fui numa reunião do APROJU, Associação dos Produtores Agrícolas, e eles estavam aguando ainda a planta, irrigando planta com canhão. E eu digo, você não pode mais fazer isso. Você pode chegar aqui e ser lacrado, seu poço, aí mas alguém vai ter que me pagar para eu poder... Não. Existe a portaria com o poder de lacrar essa bomba. Sim. E elas não têm obrigação nenhuma de te pagar. E eu vou passar fome? Ele disse assim, você tem que se adaptar à situação
adaptar a situação da falta de água. Duas situações, deputado. Primeiro, esse produtor rural que capta água sem a licença, sem a outorga, a autorização do DAE. Esses podem ter lacrado a qualquer momento a sua captação Pela de água. portaria, sim. O que nós estamos querendo é que eles facilitem essas outorgas. Ah, também tem isso. Aí é a burocracia do DAE A do outro burocracia lado. do DAE, porque quando nós tivemos a estiagem e quando aconteceu tudo isso o ano passado, então eles disseram, então vamos abrir espaço para que se faça essa liberação da outorga. Sim. Aí o que acontece? Fizeram de 1.250 e pararam. Eles deveriam dizer assim, quem não tiver com outorga, nós vamos colocar no mapa, porque o que acontece? Você tem que dizer assim, a outorga é isso. E você tem que continuar a campanha de economia de água. De economia de água. A educação da população. Sim. E a como educação mudar do o agricultor. sistema de irrigação, deputado? Vamos lembrar isso, porque existe uma cultura muito antiga de plantio lá. O senhor falou de Israel, onde existem os aspersores, o gotejamento. E lá não, ainda é água retirada do ribeirão, do rio, do pocinho, ou do que poço. Também ele pois é, e há muito desperdício de água, a evaporação, ou seja, como mudar, fazer migrar os sistemas, para que as pessoas economizem água e ao mesmo tempo plantem e tenham a produtividade que tem hoje. O sistema tem que ser mudado. Você tem um pouco mais de trabalho, você vai ter um gasto inicial. O que eu defendo é que o governo do estado de São Paulo faça a colaboração com esses agricultores, Sim. principalmente com esses micros e agricultores que são meeiros. Sim. E diga o seguinte, nós vamos doar os microaspersores para você. Sim. Me entendeu? E ter multa se você continuar fazendo o método tradicional. O método tradicional, que é o de canhão. Sim. Porque você perde muita água. Você chega a perder 50% a 60% da água. Com o micro, você só perde 20%. Pois é, o que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, você imagina, você ao invés de gastar 100 litros de água, você vai gastar no máximo ali 40 litros. Então, esse já é um dos papéis que a frente parlamentar vai encarar, ou seja, de dialogar com o governo do estado, com o DAE, para que o Alto Tietê não seja prejudicado no seu plantio de hortaliças e que há um upgrade, né, uma subida de fase em termos de produção, que saia daquela cultura tradicional com desperdício de água e vá para um sistema mais evoluído. É isso? A produção continuaria a mesma, Sim. Com a economia de água. Com a economia de água. Isso nos garantiu o secretário Arnaldo Jardim, que é o secretário atualmente da Agricultura e Abastecimento. Que ele quer que faça urgente essa economia de espaço agricultável para fazer uma economia de água e liberar o dinheiro do governo para que eles possam comprar esses microaspersores, esse sistema de gotejamento e fazer a economia. Aliás, eu gostaria de ver o que o rapaz da Ipelândia, lá, o nosso agricultor, conseguiu fazer com um poço que não é profundo, é uma cacimba, como nós chamamos. Sim, é uma coisinha bem simples. Pois Pode ser? É possível? Claro que é possível. Para mostrar à população? Pois é. Mas, deputado, ainda sobre a questão da crise hídrica, estamos falando de melhor aproveitamento da água para evitar o desperdício, mas toda essa conversa não existiria se estivesse chovendo. Temos que lembrar que é a maior seca de décadas, de mais de 80 anos, ou seja, há como se falar, no meio de uma crise de mudança de sistema, com as pessoas já sem água para alimentar as suas hortas. E como é que é esse diálogo? As pessoas estão ali com a faca no pescoço, eles precisam produzir, têm contratos, precisam entregar e não tem água para plantar. E aí? Pois é. Então, o que eu quis? A Frente Parlamentar nasceu justamente porque o ano passado nós fizemos toda essa situação e chegamos na outorga para os agricultores, porque nós queríamos um comunicado do governo Sim. dizendo, se não chover, nós vamos parar de abastecer para a agricultura, nós vamos parar de abastecer para as indústrias. Sim. Então, esse comunicado tem que dar tempo a uma adaptação, Sim. Você terminar aquela cultura que você transplantou ou plantou, você terminar
todo o teu trabalho feito e colher e pagar banco, pagar Sim, sim. aos funcionários que você tem. Então, tudo isso foi a nossa luta e que a frente parlamentar tem que chegar e justamente orientar. Olhar o lado do governo que diz água é para a população e olhar o lado do agricultor que diz eu preciso sobreviver, eu preciso comer, eu preciso também trabalhar. Sim. Então, essa adaptação é que a frente parlamentar vai fazer junto com o Sindicato Rural, que, por sinal, ontem aprovou a ação nossa como Sindicato Rural de Mogi das Cruzes e Alto Tietê, e todos vêm aqui para participar e dar a opinião deles. Perfeitamente. Deputado, sobre a portaria do DAE, publicada em 19 de agosto, que trata da criticidade hídrica da região da Bacia do Alto Tietê, inclusive falando dos demais sistemas, é importante dizer que o sistema Alto Tietê também está emprestando água para o Cantareira, tem diminuído dia após dia o índice de água, já estamos no volume morto, e ao mesmo tempo tem reduzido. Ele abastecia 9 milhões de pessoas, caiu para 5 milhões, hoje o sistema Guarapiranga é o maior fornecedor de água aqui, ou seja, o Tietê já está transpondo água e ajudando aqui os consumidores da Sabesp que eram atendidos pelo Cantareira. Mas o que falar disso também, já que o Alto Tietê não tem água sequer para si e está levando água aqui para a região de São Paulo, a Zona Leste principalmente. Esse sistema de interligação defende o DAE que quando hoje está faltando no Cantareira, mas poderia ser o contrário. Sim. O Cantareira está cheio. Extravasando, inclusive, né? Em 2010 foi assim, deputado. E mandando para o Tietê. Atibaia ficou debaixo d'água lá, porque abriram, né? Abriram, né? Então, o que acontece? Essa comunicação interrepresas Sim. é muito importante, eu acho, principalmente porque é obrigação nossa dar água à população. Mas já não temos uma produção adequada. Sim. Nós já temos uma plantação lá de eucalipto, que é uma produção, dizem que é a árvore que mais suga água do lençol freático. Então, o que acontece? Não temos uma proteção das nascentes, que é uma discussão que nós até provocamos aqui e temos um projeto de lei que tem que ter a proteção das nascentes, não só do Alto Tietê, de todo o estado de São Paulo. O senhor tem um projeto nesse sentido aqui, né, Tem um deputado? projeto nesse sentido, esse projeto tem que você fazer a proteção, porque você protege a nascente e com isso, o que você ganha? Você ganha justamente aquele espaço que tem a nascente, o produtor ganha para conservar aquela nascente. Sim. Agora, se você for a Salesópolis, você vai ver que no entorno próximo de onde nasce o Rio Tietê, algumas nascentes secaram. Então, a situação é bastante grave. Sim. E Por falar nisso, deputado, é importante que se diga que tem um projeto nesta casa aí, já, aliás, pronto para voto, que trata exatamente do Tietê Cabeceiras, que seria a proteção do remanescente florestal, a proteção dos olhos d'água, a proteção dos rios, dos tributários do Tietê também, né, na cidade. Tem um projeto, ontem foi encerrada a votação dele, e por uma questão nós temos um programa que faz todo o desenvolvimento, o estudo desse PDPA que é chamado, do projeto. Nós esquecemos a rodovia em Tibiriçá, onde está a Ipelândia. Exatamente. E nós Suzano, temos que discutir Ribeirão aí Pires. como que nós vamos colocar, porque ele faria parte de uma emenda do deputado Estevão Galvão. Sim. E nós temos que discutir agora com o comando do presidente Capês, para que nós possamos deixar aquela via que tem indústria de um lado e do outro e faz parte da bacia do Tietê. Sim. Então, foi a único equívoco que se teve desse projeto, por enquanto, descoberto assim, a tempo, mas nós estamos prontos para votar o projeto de lei Tietê e Cabeceiras. Deputado, só uma reflexão sua no tocante ainda ao desperdício de água. Eu lembro aqui que a Sabesp recebeu só com a multa por os consumidores gastões, entre aspas, 51 milhões em julho.
O acumulado aí no primeiro semestre chegou a 253 milhões, o que pagaria e até sobraria dinheiro com as obras de transposição, por exemplo, a nova captação no Rio Guaió, a transposição para o Alto Tietê, ou seja, tem muita gente gastando água e desperdiçando de água aqui na capital, enquanto estão secando as torneiras no Alto Tietê, lá em Mogi das Cruzes, Salesópolis, deputado. A situação do Rio Guaió, participei do lançamento e hoje é um rio que está seco. Então, se fez a transposição, em menos de 30 dias ele secou. Então, eu acho que essa transposição tem que ser feita através de canal, como foi feito, aí eu dou o exemplo do Ceará, que é o que mais sofre com estiagens prolongadas, onde se trouxe do Castanhão e até do Oroz, Fortaleza, né? Até Fortaleza, a água. Com isso, nós temos aí o Paranapanema, o próprio retorno da água depois do Piracicaba, que seria Conchas, ou Santa na Maria. região de Barra Bonita, da água do Tietê voltando para São Paulo, ou mesmo aqui ao lado de Sorocaba, nós temos a água que sai e vai direto para o mar. Sim. Então, nós temos que fazer alguma transposição para que nós possamos, é caro, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Deputado, ainda se a crise perdurar ano que vem, o que o senhor vislumbra em termos de abalo na economia dos produtores? Estamos lembrando aqui a frente parlamentar em defesa dos produtores do Alto Tietê, mas é importante falar que já existe uma guerra declarada da água, né? Ou seja, quem abastece de água a região da Avenida Paulista, aqui, São Paulo, boa parte da capital, sistema Cantareira de água que vem do sul de Minas, vem lá de Extrema, né? Para chegar até aqui, ou seja, os estados estão aí. Só que Extrema fez o dever de casa, fez a proteção dos mananciais da seguinte maneira: toda nascente lá é protegida e o agricultor ganha para proteger aquilo ali. Os chamados serviços ambientais. Serviços ambientais. Por exemplo, se ele era um plantador de café, ele ganha sobre aqueles 50 metros quadrados, onde ele teria cafezal. Sim. Ele ganha sobre cana, ele ganha sobre... É feito o cálculo sobre o que ele poderia produzir por ano e até o município ajuda no pagamento. Pois é, deputado. E aí, poderia fazer isso também nós aqui? Nós temos que fazer isso aqui. Não isso é a lição de casa, solução. não tem como não fugir tem dessa outra lição solução. O governo vai ter que se empenhar em fazer isso aí. Outra coisa também é outras ações, águas de reuso. O senhor falou aí do produtor rural, mas com essa portaria do DAE também pode ser cerceada a entrega de água no atacado para a indústria. Como fica aí no caso da indústria, que já está vivenciando um clima de desconforto por causa da crise econômica, demissões? Pode piorar ainda, sem água para um parque industrial. Para o parque industrial do Alto Tietê, nós temos ali várias empresas que fazem captação direta que podem parar. Sim. Então, nós temos que pensar nesse assunto e se nós não solucionarmos, bem, na realidade, orar para poder chover, porque senão nós vamos ter problemas seríssimos aqui em São Paulo. São Paulo nunca teve uma estiagem como essa. Deputado, fale da frente parlamentar também, só uma nota, né, já para encerrar nossa conversa nesse minuto final, em defesa dos pequenos e médios agricultores da região do Alto Tietê. Aliás, tem pelo menos 20 assinaturas, né? 21 assinaturas da frente parlamentar e muita disposição dos deputados aqui, não só do Alto Tietê, viu? Mas é importante falar desse diálogo com a indústria, com a produção rural lá de Mogi das Cruzes, até para não haver falta de alimentos e com isso, inclusive, pesar contra a inflação. Quando falta o alimento, a primeira coisa que faz é o preço subir, deputado. Então, na realidade, o agricultor disse, deixa a gente trabalhar, né? Então, essa frente parlamentar, ela quer que faça uma adaptação entre a crise e o agricultor para que ele continue plantando. Então, nós temos que estarmos como mediador do governo que olha a água principalmente para o ser humano e temos que estar junto com o agricultor que quer produzir as suas verduras e legumes e plantas, no caso flores, e eles querem fazer o seu trabalho para poder ele também sobreviver. Então nós precisamos resolver essa situação, somos o mediador, sim, porque estamos aqui como deputado e vamos continuar nessa luta em prol dos agricultores, mas principalmente em prol da sobrevivência do ser humano.
E aqui para nós é rezar, é orar para que se consiga, que se venha chuva. É muito importante isso aí para nós. É o que todos queremos. Muito obrigado por sua entrevista. Muito Volte obrigado. mais vezes à TV Assembleia Nossa, SP, eu fico deputado. muito contente, do assunto é muito sério e muito interessante para o nosso Estado. Eu conversei com o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.